Continuar a gravação aqui. Então eu falava sobre Camel Case, Snake Case. Entre os conceitos básicos de noções básicas de programação em Python, vem logo em seguida o item 2, entrada e saída de dados. Então, posso apagar esse arquivo aqui, foi um exemplo de declaração de variáveis, dá um delete aqui, deletei o arquivo. Então, como é que criar um novo arquivo? Por exemplo, nome, ou leitura, leitura nome, alguma coisa assim, ou apenas leitura, leitura.py. O print, que é a saída de dados, já foi feita no primeiro exemplo do Hello World. É a saída de dados. Você pode imprimir tanto uma string, como Hello World, como pode imprimir o resultado, x igual a 20, imprima x, ou soma igual a 30, aí print soma. Você pode imprimir tanto a variável como strings ou outros valores. E a leitura é a entrada de dados via teclado. Então, se você quiser ler um nome, por exemplo, você pode criar uma mensagem informativa aqui. Print, informe seu nome. Informe seu nome, dois pontos. Aí na outra linha, o nome, a variável nome, recebe o que foi digitado via teclado. Então, essa função input, abre e fecha parênteses vazios, ela recebe o que o usuário digitar no teclado. Logo em seguida, eu posso fazer algo do tipo print, sei lá, uma saudação aqui. Boa noite, vírgula, e o nome da pessoa aqui. Ou então nem precisa dessa vírgula interna aqui. Colocar só apenas assim, boa noite e o nome que foi informado. Ok? Essa vírgula aqui do print, ele separa a mensagem de boa noite da variável nome que foi informado via teclado. Para testar esse código aqui, é bem simples. O nome do código é leitura, então eu abro lá o console e escrevo Python, que é o interpretador de comandos que foi instalado, leitura. Assim. Aí informe seu nome, Maria. Enter. Aí ele escreve boa noite, Maria. Nota o espaço em branco entre boa noite e Maria. Aqui no código não tem espaço em branco. Esse espaço em branco aqui, depois da vírgula, ele não influencia. Esse espaço em branco ele é adicionado devido à separação que o print dá entre variáveis ou entre mensagens e variáveis separadas por vírgula. Então, se eu repetir aqui, ó, sem espaço, informe seu nome, Pedro. Boa noite, Pedro. Então, tem um espaço em branco aqui, mas ele é próprio da função print. Ok? Então, hello faz uma saída de dados, a leitura também faz uma saída de dados e inclusão de dados, que é feita através da função input. Vamos lá, troca de variáveis. Para se trocar variáveis de lugar, então eu já fiz aqui, por exemplo, troca. Eu posso fazer um programinha aqui, onde eu recebo dois valores, eu posso colocar os valores estáticos aqui, por exemplo, x igual a 20, y igual a 30. E eu imprimo os valores de x e y. Posso fazer algo do tipo assim: print x igual a x e y igual a y. Dou um Ctrl C, Ctrl V aqui. Então ele imprime simplesmente que x é igual a 20, y é igual a 30. Eu não recomendo usar variável de uma só letra, mas para esse exemplo curto aqui não tem problema, porque eu não utilizarei as variáveis mais adiante. É só para exemplificar mesmo. Então, eu atribuí o valor de 20 para x, o valor de 30 para y, e ele imprime aqui x igual a 20, y igual a 30. O nome desse arquivo é troca. Então eu venho aqui e digito Python troca.py. Ali imprime x igual a 20, y igual a 30. Agora, se eu quiser trocar as variáveis de lugar, ou seja, para que x receba 30 e y receba 20, é prática comum usar-se uma variável temporária.
Como assim? Eu faço com que a variável x seja temporariamente armazenada numa variável temp, pode ser qualquer coisa, poderia ser t, por exemplo, mas para indicar que é uma variável temporária eu coloquei temp. Temp recebe x, ou seja, o valor de x está salvo. Agora eu faço com que x receba o valor de y, ou seja, o valor de y, que era 30, sobrescreve o valor de x, mas o valor de x não é perdido porque está na variável temporária. E finalmente o valor de y é atualizado por valor temporário. Então isso aqui é um algoritmo que é um pequeno programa de três etapas. Você salva o valor de x temporariamente, faz com que x seja sobrescrito pelo valor de y e finalmente atualiza o valor de y para variável temporária. Então poderia até colocar um códigozinho aqui, um tipo de uma mensagem, sei lá, antes e depois, só para diferenciar aqui, ó. Aspas, antes, dois pontos. Aí eu copio isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e escrevo depois. Mas note que a impressão do código continua a ser x e y, correto? Vamos executar esse código aqui. Ele deve ficar com x e y, perdão, aqui. Python troca. Então deve aparecer algo do tipo antes x igual a 20, y igual a 30 e depois as variáveis trocadas, x igual a 30, y igual a 20, como era de se esperar. Ok? Então, essa é uma maneira de se trocar variáveis de lugar. Existe uma segunda maneira que é muito mais rápida, mas essa maneira é exclusiva de Python. Ela é apelidada de metodologia ou método Pythonic, que é mais ou menos assim. Você pega as duas variáveis, x e y separadas por vírgulas, e faz com que elas recebam simultaneamente y e x. Então, ao invés de usar esses três comandos aqui, eu posso simplesmente substituir por esse único comando. Essa é a maneira Pythonic de se realizar uma troca. Também deve funcionar. Ó. Salvei, troquei aquelas linhas que tem a variável temporária por essa maneira Pythonic. Repito o código, tá lá. X igual a 20, y igual a 30 antes, e x igual a 30, y igual a 20 depois. Então fica a dica aqui também para troca de variáveis. Vamos lá. Estrutura condicional. Quarto tópico. Como esse tópico aqui é um pouquinho grande, então farei uma pausa nesse vídeo aqui e continuarei no próximo.